E aí, pessoal do nono ano, dando continuidade aqui à nossa playlist, hoje a gente vai para a nossa aula 4, radiciação, operação inversa da potenciação. Então, você aí que ainda não viu as aulas de potenciação, está aí na playlist do canal. E se você gostou dos vídeos, se inscreva, compartilhe e comente aí o que você acha que a gente pode melhorar, certo? No nosso canal. Então, vamos lá, sem demora, vamos para a aula 4, radiciação. Então, pessoal, indo aqui para a nossa aula de hoje, a temática aí é radiciação, né? Então, operação inversa aí da potenciação. Toda vida que a gente for trocar de lado, de igualdade, do lado da igualdade, a gente vai inverter a potenciação em radiciação e radiciação em potenciação, tá certo? Então, vamos lá. Generalizando, sendo n um número natural maior ou igual a 2. Então, quem é esse n, professor? Tá bem aqui, ó. O n, ele vai ser o nosso índice, tá certo? Então, tá aqui, o n é o nosso índice. Então, tá bem aqui, certo? E ele tem que ser maior ou igual a 2. Se ele não for igual a 2, ou se ele não for maior do que 2 ou igual a 2, a gente não tem por radiciação. A gente vai ter um número natural, um número inteiro, uma fração, um número racional, um número real, e aí vai, né? A gente só vai ter raiz, né, se a gente tiver aqui o n igual ou maior do que 2, tá certo? Vamos lá para o próximo aqui, né? Então, chama-se raiz enésima de A. Quem é esse A, professor? Tá aqui, ó. O A é o que fica dentro aqui do radical. A gente chama ele de radicando. Então, o A aí, toda vez que a gente for falar no A, você tem que lembrar aí que é o que fica dentro da raiz, que a gente chama de radicando. Então, chama-se raiz enésima o número real B. O B aqui é o próprio resultado, né? Então, o resultado aqui a gente vai chamar de raiz. Então, o B é o resultado aí dessa radiciação, certo? Então, a gente chama de raiz. Ok. E esse pedacinho que ficou aqui, né, pessoal, ó, que é o símbolozinho, né, da raiz, a gente chama de radical. Então, tá aqui, a gente chama de radical, certo? Então, essa aí é a primeira parte da gente conhecer, deixa eu voltar aqui, da gente conhecer, né, os elementos da radiciação, ok? Só mudando aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Então tá aí, feito isso aí, a gente conheceu os elementos. Vamos para o próximo slide. Só que, pessoal, existem algumas características que a gente vai trabalhar. Quando a gente tem o quê? Um radicando positivo, né? Ó, tá aqui, ó, maior ou igual a zero. Então a gente está dizendo que esse radicando ele é positivo. E o n for par, então o índicezinho aqui, a gente já vai relembrando os nomes, né? O A é o radicando, o n é o índice. Então, quando o radicando for positivo, né? Tá aqui, ó, positivo. E o n for par ou ímpar, o que é que vai acontecer? A raiz B sempre será um número real, positivo ou zero, tá vendo? Então, ó, sempre vai ser um número real, positivo ou zero, quando o A for positivo. Então, beleza? Então, quando o radicando for positivo, o resultado da raiz sempre vai ser positivo ou zero. Então, vamos lá, né? Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Raiz quadrada de 9, a gente também pode escrever isso aqui, ó, como sendo 3a ao quadrado. Se você ainda não sabe, mas quando aqui não aparece, ó, tá vendo? O índice é o 2. É a mesma coisa lá da potenciação, lembra lá? Quando eu tenho um número aqui, quando o expoente não aparecer é 1. Só que aqui a gente viu aí no slide anterior, que o índice ele começa a partir do 2, tá certo? Então, quando não aparece é 2, é professor, é. E quando a gente tem aqui o índice igual ao expoente do radicando,
a gente até brinca, alguns professores brincam, passa o facão aí, corta, né? A gente elimina a raiz. E aqui vai dar um resultado que, hein? Cadê o vermelho? Vai dar igual a 3. Tá vendo que ele fala aqui, ó, que é o número real positivo ou zero. Então tá aí, ok. Feito dessa maneira, não tem erro. Aqui do mesmo jeito, né? A gente pode escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3. Se você ainda não está entendendo essa parte aí, é só relembrar aí ou assistir a aula de potenciação, certo? Aqui o índice já aparece, né? Então aqui, ó, 3 é igual a esse 3 aqui. A gente vai cortar. Isso aqui vai dar igual a 2, tá ok? Vamos para o próximo aqui, o 16, professor. Também, se você não lembra, a gente praticou lá na aula de potenciação. O 16 é 2 elevado a 4. Se você não lembra, aí você vem aqui e vai fatorar esse número 16 em fatores primos. Então, aqui por 2 vai dar 8, né? Aqui por 2 vai dar 4. Aqui por 2 vai dar 2. Aqui por 2 vai dar 1. Eu posso representar o 16 pelo produto desses fatores aqui, que a gente vai simbolizar em forma de potência, como sendo 2 elevado à quarta potência. Então, eles têm aqui ó, os valores iguais, ó, o expoente do radicando é igual ao índice, então a gente corta, isso aqui vai dar igual a 2. Aí aqui, professor, como é que a gente faz? Aí aqui vai ficar 5. O 0 e o 1 eu posso colocar qualquer expoentezinho nele aqui, ó. Então ficou 5 aqui, 5 aqui. Você corta, isso aqui vai dar igual a 0. Tranquilo? Ele disse aqui, ó, que sempre ou é positivo ou é 0. Tranquilo? Então, já fizemos aí nosso segundo slide. Vamos lá para o terceiro slide. O terceiro slide agora, pessoal, é quando o A for negativo. Quem é o A, hein? Lembrando aí, é o radicando. Então, quando o radicando aqui for negativo e o N for par. Aí, pessoal, nessa situação aí, não existe a raiz B. Não vai existir raiz. Ou seja, não existe raiz de índice par de um número negativo. Então, se o radicando ele for negativo, você não vai nem perder tempo tentando resolver, pessoal. Você vai logo dizer que isso aqui não pertence aos reais ou não existe nos reais. Então tá aqui, ó, quando tá aqui, ó, o índice aqui é par, isso aqui só para o índice par. O índice ímpar a gente vai já ver. Então, ó, o índice é par e aqui o radicando é negativo, aí você já diz que isso aqui ó, não pertence aos reais, não existe nos reais. Então não perca nem tempo. Aí aqui também ó, o índice é par e aqui dentro também é negativo, então você não vai perder nem tempo. Então, viu isso aí, aconteceu essa situação, você pula, tá certo? Ok? Vamos lá para o próximo. Agora, se o A for negativo, que é o radicando, se o radicando for negativo, e o N for ímpar, aí você continua. Por quê, professor? Vou já mostrar. Aqui, pessoal, eu posso escrever, aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar menos 2 elevado a 3. Por quê, professor? Olha aí, quando a gente fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 3 vezes, isso aqui vai dar menos 8. E existe, né, pessoal, ó, o menos 2. Então, você vai cortar esse com esse aqui, e a gente sabe que isso aqui vai dar igual a menos 2, né? Então, quando for ímpar, sem problema, você continua. For par, você para, ok? E aí eu falei para vocês que o 0 e o 5 e o 1, né, a gente pode colocar qualquer expoente nele, né? Então, vou colocar aqui o 5. Então, a gente vai cortar esses dois aqui. E a gente sabe que isso aqui vai dar igual a menos 1. Aí, pessoal, coloquei isso aqui só para você observar, né? Não existe, né, ó, com índice 1 e nem existe raiz com índice 0. Não tem nem sentido, né? Então, só para a gente relembrar aí a primeira definição. Vamos lá para o próximo? Aí agora ele vai falar das propriedades dos radicais. A primeira propriedade, se n é ímpar e está elevado aqui a esse expoente aqui, né, como se fosse uma potência aí fora, né, e ele tem aqui ó, o mesmo valor do índice, o que é que vai acontecer? Esse n que está aqui fora, pessoal, ele vai entrar
para dentro do radicando. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Se eu tenho aqui N e aqui eu tenho um A, esse Nzinho aqui, ó, vai entrar para dentro do radicando. Lembrando que aqui tem 1, né? Ó. Quando ele entrar, ele vai entrar multiplicando esse expoente do A, tá certo? Então vai ficar como aí essa raiz, professor? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz enésima de A elevado a N. Aí a gente já viu que quando N é igual ao expoente aqui do radicando, a gente corta os dois, isso aqui vai dar igual a A. Aí tem matemático, né? Que tudo na matemática a gente quer ganhar tempo. O que é que o pessoal já fala? Ah, professor, eu aprendi que se o N aqui for igual a esse expoente aqui fora, a gente já pode cortar direto. Exatamente. Eu estou mostrando que isso aí é verdade. Mas você tem que lembrar que quando esse Nzinho aqui está em forma de potência e está sendo elevado aqui, a base está sendo esse radical aqui, esse N entra multiplicando também. Você tem que lembrar disso aí, que às vezes a questão vai precisar. Ok? E aqui vai dar o próprio A. Isso quando o N for ímpar. E se o N for par, professor? Tá aqui, ó. Se o N é natural par, o que é que vai acontecer? Ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar, né, dentro da raiz, certo? Ele vai entrar aqui dentro da raiz. Esse Nzinho aqui vem aqui para dentro e vai ficar isso aqui. Só que na hora de cortar, pessoal, o resultado que vai dar aqui fora vai ser o módulo. Por quê, professor? A gente vai já ver que vai ter alguns números aí que ele vai entrar e aqui dentro o radicando é negativo, aqui dentro. Ó. Eu vou mostrar que o resultado vai ser par. Então, para não ter essa confusão, aí foi criado essa definiçãozinha aí. Então, quando o N for par, ele entrar lá para dentro da raiz, aí você vai colocar o resultado em módulo. Em módulo. Então, não esqueça. Vamos praticar agora, né? Então, aqui, né? Aqui a gente já pode cortar direto. Isso aqui vai dar igual a 4. Aqui também, ó, como é ímpar, né, pessoal? Também posso cortar direto. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 5. Aqui também, ó, agora que cuidado. Agora aqui, ó, é par. E aqui dentro é par. Então, o que você vai colocar o módulo lá do radicando. O módulo radicando é o valor absoluto, é 4. E aqui, né, pessoal, você vai colocar o módulo, né, vai cortar esse com esse, claro, eles são iguais, mas é par. Se é par, eu vou colocar o menos 3 aqui em módulo, e o resultado vai ser 3. Por que isso, professor? Vou colocar um exemplo aqui para a gente poder praticar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para a gente fazer. Então, vamos lá, exemplo. Ele fala aqui, né, determine o valor dessa expressão aqui, ó. Aí aqui vai ter raiz quadrada, menos 5 ao quadrado, mais menos 1 elevado a 4, quarta potência, né? Aí aqui vai ficar mais menos 4 ao quadrado, certo? Então aqui tem duas maneiras de fazer, né? Ou você faz aí aquela partezinha, quando eles tiver os valores iguais, você vai colocar em módulo, por exemplo, é esse caso aqui, mas esse não vai ser, né, professor? Por exemplo, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Esses dois aqui a gente pode fazer já usando a definição do slide anterior. Mas, por exemplo, esse aqui não dá certo. Então, como é que eu faço a segunda maneira, professor? Vou resolver, primeiramente, o que está aqui dentro, ó. Tá aqui dentro, vamos resolver. Quando o expoente for par e aqui dentro aqui for negativo, o resultado vai dar positivo. 5 ao quadrado vai dar 25. Mais, mesmo jeito, ó, o expoente é par, aqui dentro é negativo, dessa forminha com parênteses. Então, esse aqui o resultado vai dar positivo. E por último, aqui, ó, vai ficar 16. Tá vendo aí que por isso que a gente usa o valor absoluto. Por quê? Porque dentro vai dar um número positivo. Raiz de 25 dá quanto, professor? Dá 5. Raiz de 1 dá 1.
e raiz de 16 dá 4. Somando isso aqui, né? A gente vai ter quanto? A gente vai ter um 10. Então tá aí um exemplo aí, clássico para a gente fazer, tá certo? Se eu cortasse aqui e desse o resultado negativo, não existe, pessoal. Quando o índice for par, não existe resultado negativo, tá certo? Então vamos lá para o próximo slide. Segunda propriedade, pessoal, ó, o que ele fala? Segunda propriedade, a raiz enésima de um produto, agora ele está falando que dentro da raiz aí, o radicando é um produto, é igual ao produto das raízes enésimas dos fatores. Que é isso, pessoal? Ele está dizendo aqui, se eu tiver 2 vezes 3, eu posso também representar isso aqui como sendo 2, raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso aqui a gente também usa muito, pessoal, no caminho inverso, quando a gente for fazer ali as operações com radicais. Por quê, professor? A gente só vai poder multiplicar radicais quando eles tiverem o mesmo índice. Aí você vai repetir aqui, ó, um índice, uma raiz só, e multiplica os radicandos. Então vai ficar A vezes B. Então eu vou usar tanto o caminho da ida como o caminho da volta. Então vamos lá aplicar aí essa segunda propriedade. Então eu posso resolver de duas maneiras aqui, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu posso fazer aqui, ó, que 4 vezes 9 dá 36. Aí tem alunos que falam, isso é mais fácil, né? Desse jeito é que dá 6. Mas também eu posso fazer dessa maneira aqui, né? Ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. A gente já sabe que isso aqui vai dar 2, e aqui vai dar 3, que vai dar a mesma coisa que 6. Olha aí, mesma coisa. Aqui, professor, eu sei que não vai ter resultado, né, de raiz cúbica de 3. Não, aí você vai só usar a propriedade mesmo aqui, ó, raiz cúbica de 5. Como aqui também alguns não tem resultado, ó, você vai deixar esse aqui que não tem, mas esse aqui tem, né, ó. Enquanto é a raiz quadrada de 4, é 2. Aí toda vida que a gente tiver números e radicais, pessoal, você vai colocar primeiramente o radical na frente e depois venha os radicais, tá certo? Então, raiz de 2 e raiz de 3. Aqui ficaria melhor a gente transformar isso aqui dessa maneira. Eu acho que viria assim a resposta no nosso gabarito, tá ok? Então tá aí, bem tranquilo. Essa aqui, professor, mesmo jeito, né? Vai ficar raiz quarta de 2, raiz quarta de A, só para usar a mesma propriedade, de raiz quarta de B. Então tá aí, finalizamos mais uma propriedade. Vamos lá para a terceira? A terceira propriedade agora é quando a gente tem aqui dentro uma divisão. Então, se a gente tem uma divisão, do mesmo jeito, o numerador, tá aqui, ó, o numerador vai ficar com essa raiz enésima e também o nosso B, que é o denominador, também vai ficar com essa raiz enésima. Então, vamos treinar lá. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. Isso aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Certo? Aqui vai dar o quê? Raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 7. Aí aqui eu posso separar assim, dessa maneira, a raiz quadrada desse aqui, né, que é um produto, e aqui é esse. E aqui eu ainda posso separar, né, pessoal, usando a propriedade anterior, ó, do produto. Então aqui fica, pode se colocar dessa maneira. E aqui do mesmo jeito, né, vai ficar raiz cúbica de 5 e aqui raiz cúbica de 18. A gente vai já ver, pessoal, que não vai poder ficar essa raiz no denominador, já. Mas sem pressa, vamos devagarzinho para a quarta propriedade. A quarta propriedade, pessoal, é se tanto o índice aqui como o expoente aqui do radicando, eles tiverem um múltiplo em comum. O que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso simplificar. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 4. Se eu for simplificar, eu vou simplificar aqui por 2 e vou simplificar isso aqui por 2, não vou? Só que, professor, o senhor disse que aqui não existe quando o índice for 1, exatamente. E aqui vai ficar 3 ao quadrado. Se não existe quando o índice aqui for 1, então você elimina o radical. Então fica 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar a mesma coisa aqui, 9. Ah, entendi, professor. Matemática é simples. Às vezes a gente complica, né? Vamos lá. Aqui dá para a gente simplificar por 4 e aqui dá para a gente simplificar por 4. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de 2
E aqui vai ficar 3 elevado a quanto, hein? A 5. Certo? Então, aqui, professor, dá para simplificar? Aqui não dá, né? Mas eu também, pessoal, eu posso usar um produto. Se eu quiser transformar isso aqui em outra coisa, eu posso multiplicar isso aqui por 2 e posso multiplicar isso aqui por 2. Aí isso aqui vai me dar o quê? Raiz quarta de 3 elevado a quanto? A 6. Tá certo? E eu vou já mostrar que quando o expoente está aqui, ó, for maior do que o índice, ainda dá para a gente simplificar alguma coisa, mas depois, né? Agora aqui, ó, tá vendo? Todo mundo aqui é múltiplo de 2. Então, você divide aqui por 2, divide aqui por 2 e aqui divide por 2. Isso eu só posso usar, pessoal, se todos os fatores e todos os expoentes desses fatores for múltiplo daqui do índice, tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de a elevado a 1, que não precisa colocar, e b ao quadrado. Então, tá aí usando mais uma propriedade, né? Vamos lá para a quinta propriedade. A quinta propriedade é aquela da gente transformar, né? Ó, do solzinho, ó. Quem que lembra aí quando você está lá na quinta série, o professorzinho aí ensina, né? Que quem vai para o sol vai para a sombra. Então, todo professor usa essa definição aí do solzinho, né? Que é isso, professor? Ó, vamos supor que aqui, ó, deixa eu colocar mais aqui direitinho, ó. Vamos supor que aqui seja uma laje. Então, tem alguém que está em cima da laje, tem alguém que está debaixo da laje. O que é que acontece? Aí aqui eu vou construir uma coisa maior, né? Construir aqui tipo um guarda-sol mais bonito, né? Então, quem estava aqui na época lá da laje, estava na sombra, agora ele tem que pegar um solzinho, né, pessoal? E quem estava aqui no sol tem que descansar um pouquinho. E vice-versa, viu? Se eu quiser voltar para lá, ó, também eu vou usar a mesma definição. Eu coloco assim, ó. Então, quem estava aqui na sombra vai para o sol e quem estava no sol vai para a sombra. Então, tanto faz o caminho aí, é a mesma coisa. Então, vamos lá aplicar, né? Então, aqui eu vou ter que fazer um guarda-sol mais chique. Aí eu venho aqui e coloco quem? Quem está aqui na sombra, é o 3, vem para o sol. E quem está aqui no sol vem para a sombra. Tá aí, só isso, professor, só. Aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho um 1, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, aqui já é a raiz, né? Então, vou colocar aqui o 2 e coloco aqui só a laje. Então, aqui vai ficar, esse aqui estava na sombra, vai para o sol. E esse aqui estava no sol, vai para a sombra, certo? E aí você vai brincar com isso aqui, aí você vai fazer agora aqui, ó. Esse aqui estava no sol, vai para a sombra, esse aqui estava, né, na sombra, vai para o sol. E aí você vai brincando. Agora que cuidado, pessoal, como eu tenho aqui o negativozinho, eu tenho que primeiro trabalhar esse negativo do expoente. O professor nosso nem falou. Isso aqui a gente estudou na parte de potenciação. Então, o que é que eu tenho que fazer, professor? Tenho que inverter essa ordemzinha aqui, né? Porque eu tenho que, quando aparece o denominador é 1, aí esse expoente agora sim fica positivo. Aí o que é que eu faço? Agora sim eu vou aplicar a regrazinha lá. Então, aqui vai ficar 1/2 aqui dentro, ou 1/4, né? E aqui esse 2 vem para cá, e o 1 vem aqui para dentro, aqui. Morreu aí esse exemplo. Vamos lá para a sexta propriedade. A sexta propriedade é o seguinte, agora eu tenho uma raiz de uma raiz, né? Um radical de um radical. Então, o que é que acontece? A gente vai repetir aqui, ó, tá aí, que nem ele fez, ó, você vai repetir um só radical e vai multiplicar aí os índices, tá certo? Então, vamos lá aplicar, muito simples, né? Então, repito um só e vou colocar o 4 aqui dentro e eu pego esses índices e vou multiplicar. Então, vai ficar 5 vezes 3. 5 vezes 3 vai dar 15 e aqui fica o 4, ok? Se tiver mais, professor, não tem problema. Aqui é 2, aqui é 2. Então, você repete um radical só, que vai ficar 2 vezes 3 vezes 2. E aqui dentro é o x, né? Então, isso aqui vai ficar quanto? 12, e aqui fica x. Ah, estou entendendo, professor. E aqui? Aqui também, ó, vai ficar aqui é um 2. E vou só multiplicar. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 2 dá 40. Aqui dá 12. Agora que cuidado. Aqui eu não posso fazer, tá vendo que os outros, ó, tá todo um radical um atrás do outro. Aqui não, tem um aqui entre eles.
O que é que eu tenho que fazer com esse A? Eu tenho que jogar ele para dentro da raiz. E quando a gente for jogar esse A aqui para dentro da raiz, ele tem que entrar com o mesmo valor do índice. O expoente dele tem que ser o mesmo valor do índice. Ó. Então, eu vou jogar ele lá para dentro. Ó. Só que quando ele entra, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar A vezes, aí esse A entrou, e ele vem com esse mesmo valor aqui, ó, 4. Certo? Só que aqui, pessoal, ó, é o quê? Uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e você vai somar os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de raiz quarta de quanto, hein? De A elevado a 5. Então, agora sim, eu posso usar a propriedade. 3 vezes 4 vai dar 12 e aqui vai dar 5. Ok? Tranquilo? Então, a gente finaliza por aqui pela sexta propriedade. Próxima aula só de exercícios, né? Eu vou fazer lá um exercíciozinho aqui, né? Com essas propriedades que a gente já viu. Deixa eu pegar aqui uma questãozinha para a gente aplicar e finalizar essa aula com essas propriedades, né? Utilizando essas propriedades. Deixa eu pegar aqui uma questãozinha desse livro. Vamos lá ver se a gente entendeu aqui, né? Deixa só eu procurar agora aqui uma questãozinha para a gente aplicar. Só um instante aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho essa questãozinha aqui, ó. Calcule essa expressão aqui, ó. Então, vou colocar aqui exemplo. E a gente vai colocar essa questãozinha aqui, ó. Eu tenho aqui uma raiz cúbica de quê? Aí tem aqui dentro uma raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. E aqui ela termina bem aqui, essa raiz aqui, ó. E aqui eu tenho o menos 2, né? Aqui eu tenho menos 2. Pronto. Menos 2. Aí pronto, aí ele vem até aqui, né? O menos 2. Deixa eu só ver se eu desenho certo, raiz cúbica. Exatamente. E agora, o que é que a gente faz? Né? Aí ele diz o seguinte, sabendo que o A aqui é igual a 8 e o B é igual a 6. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Claro, né, pessoal? A gente vai substituir. Então, ó, raiz cúbica. Aí aqui fica raiz quadrada. Aí o A é 8 mais o B que é 6. E aqui tem um menos 2 aqui fora. Pronto. Resolvendo isso aqui, né, vai ficar raiz cúbica. Aí aqui vai ficar, ó, 8 ao quadrado é 64 e 36 ao quadrado é 36. Aqui vai ficar menos 2. E a gente vai ter que raiz cúbica de quanto? Aqui vai dar 100, né, pessoal? 100. E aqui vai ficar o menos 2 aqui fora. E a raiz quadrada de 100, pessoal, é 10, né? Então vai ficar raiz cúbica de 10 menos 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8, a gente já sabe que a gente pode escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3. Corta aqui, né? A gente sabe que esse resultado aqui vai ser 2. Então, a gente finaliza essa primeira aula aqui de radiciação agora. Beleza, pessoal? Já tem mais outra. E a gente vai continuar aí os assuntos do 9º ano. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Abraço.